Oi, amados, queridos, preciosos, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz terça-feira. Hoje é terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia e as nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia, nosso movimento de amor incondicional e incorruptível pelo nosso Senhor Jesus. Bom dia, Romualdo, Gil, Fernando, vamos entrar aqui na live. Amados, que em nome de Jesus essa seja a melhor terça-feira das nossas vidas até então. Declare, queridos, declare que essa será uma terça-feira de alegria, de amor, de paz, de bondade, de compaixão, de misericórdia. Que essa será uma terça-feira onde algo muito bom vai acontecer na nossa vida. Declare, queridos, declare. Fala, hoje algo muito bom vai acontecer na minha vida. Declare, queridos, as palavras têm muito poder, queridos. E claro, que essa seja uma terça-feira onde a gente vai buscar mais ao nosso Deus, queridos. Vamos buscar mais Deus em oração. Vamos trazer Deus para o nosso dia ao longo do dia. Vamos lembrar dele, falar dele, conversar com ele ao longo do nosso dia, agradecer, pedir ajuda para algum desafio, ouvir mais a palavra do Senhor, declarar mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus. Queridos, priorize as coisas que são realmente importantes, as coisas que são eternas. E preste atenção, porque inúmeras são as distrações todos os dias, queridos, todos os dias. Então preste atenção para que você elimine tudo isso e priorize, coloque em primeiríssimo lugar Deus na sua vida, priorize seu tempo com o Senhor. Não tem alegria maior do que a gente passar tempo com Ele, desfrutar da doce e ilustre presença do Senhor que está sempre conosco, não é verdade, queridos? Bom dia, Rosângela, Vinícius, Salve Nick, Giovanni. E amados, queridos, preciosos, hoje nós vamos para aproveitar o gancho, né? Porque a gente sempre fala da leitura de provérbios do dia. Hoje, dia 4, vamos ver alguns versículos que a gente encontra lá em Provérbios 4, mas depois leiam todo o capítulo 4 de Provérbios, do versículo 20 até o versículo 27, tá bom? Antes, vamos fazer a nossa oração. Quem quiser, quem puder, pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Vamos falar com o nosso Deus. Bom dia, Vani. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia que está começando agora. Pai, pela fé nós declaramos que essa será a melhor terça-feira das nossas vidas até então. Essa será uma terça-feira, Pai, única, porque sabemos, Pai, que não haverá outro dia, 4 de novembro de 2025. Então ajude-nos, Pai, a valorizarmos esse dia, valorizarmos essa página em branco que é esse dia de hoje, fazendo as coisas que agradam ao seu coração, fazendo as coisas, Pai, que fazem sentido. Que essas não sejam apenas palavras de um momento, Pai, mas sim o desejo que esteja no mais profundo do nosso coração. Pai, nós agradecemos pela sua palavra, que nos diz que o Senhor é aquele que não deixa um só para trás. Obrigada por nunca desistir de nós. Obrigada por nunca soltar a nossa mão. Obrigada, Pai, por sempre nos chamar e nos convidar a ter um relacionamento profundo com o Senhor. Queremos desenvolver esse relacionamento mais e mais e mais a cada dia, Pai. E queremos reafirmar nesse dia que o Senhor é bem-vindo no nosso coração, na nossa casa, em tudo aquilo que vamos fazer. Ajude-nos, Pai, a andar conforme a sua palavra, andarmos em amor, em perdão e em tudo. Ajude-nos a em tudo darmos graças, Senhor. Porque sabemos que agradamos o seu coração, Pai, quando andamos em confiança, andamos em fé e não olhando para os desafios, mas sim pro Senhor. Obrigada, Pai, por nos escolher antes da fundação do mundo, por nos tecer no ventre da nossa mãe. Obrigada por cuidar nos mínimos detalhes de nós, Pai. Obrigada por proteger, blindar, guardar, abençoar a nossa saída e a nossa chegada, desde agora e para sempre. O Senhor é bem-vindo, Pai. O Senhor é muito bem-vindo. Queremos, Pai, que o Senhor ouça não apenas o som que sai dos nossos lábios, mas, acima de tudo, o som que sai dos nossos corações. Paizinho, nós oramos para aqueles que estão tristes, prostrados, desesperados, devastados agora. Senhor, nós clamamos por ele, pedimos para que o Senhor os toque, ó Pai, com seu toque santo, com seu toque inconfundível, Senhor.
um toque de cura que cicatriza a alma, Senhor, que cicatriza tudo, do alto da cabeça até a planta dos pés, passando por todos os órgãos, músculos, articulações, ligamentos, todo o organismo, Pai, que todo o organismo das pessoas que assim estão, assim como suas almas, Pai, que sejam completamente restaurados, revitalizados, revigorados, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós também pedimos, Pai, para aqueles que estão muito tristes agora, pedimos para que eles tenham novamente alegria, Pai. Alegria em seus corações, Pai. Na mais absoluta certeza, Pai, de que o Senhor nos enche de alegria e paz por sua confiança no Senhor. De que o Senhor nos enche de alegria e paz e faz os nossos lábios sorrirem novamente, não apenas com o rosto, mas sorrir também com o coração, Senhor. Nós cremos, Pai, nós cremos e pedimos para as pessoas que assim estão. Pedimos para que o Senhor transforme o pranto em dança, a veste de lamento em veste de alegria. Assim como está escrito na sua palavra, Pai. Que essa palavra venha rapidamente sobre os que sim estão se sentindo, Pai. Obrigada, Pai, pela alegria que vem do Senhor. E que ninguém pode arrancar essa alegria de nós, Pai. Obrigada também porque a sua palavra nos diz que nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, Pai. E nós recebemos também essa palavra sobre a nossa vida, sobre o nosso coração e declaramos essa palavra por fé, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela sua palavra de vida, palavra de salvação. Obrigada pela sua palavra, Pai, que nos revigora, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá paz. Obrigada por ser a nossa fonte inesgotável de todas as coisas, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Nós te amamos, Pai, com tudo que temos, Pai. O seu amor vale mais do que a vida. Não tem nenhum outro lugar que nós gostaríamos de estar, mais do que aqui e agora, nos comunicando com o Senhor, falando com o Senhor, vivendo as maravilhas do seu amor. Obrigada, Pai. Nós te agradecemos pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua misericórdia, que nos seguem incansavelmente, Pai. Graças à sua misericórdia é que nós não somos consumidos. Nós descansamos porque entregamos esse dia em suas mãos. E não resta dúvida, Pai, de que o Senhor já cuidou de todas as coisas. E atravessaremos esse dia, Pai, dando glória a Deus por tudo que o Senhor já fez e fará. Nós te amamos, Pai. Nós te louvamos com tudo na nossa vida. Que todo o nosso ser louve ao Senhor, Pai. Nós te amamos e toda a nossa oração é feita em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bom, queridos? Simone, Lia, Angélica, Darlene. Queridos, esse é o dia que o Senhor agiu. Alegremos-nos, exultemos nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Alegremos e exultemos nesse dia. Salmo 118, versículo 24, queridos. Declare, queridos. A gente fala isso todos os dias. E todos os dias nós precisamos ser lembrados disso. Nós precisamos ser lembrados dessa verdade, da palavra de Deus, que hoje nós vamos ver esse versículo, que nos diz que a palavra de Deus, ela entra no nosso coração, queridos. Ela penetra no nosso coração. E nós devemos guardar o nosso coração. Nos proteger, blindar, guardar as nossas emoções, queridos. E então não tire os olhos de Jesus, queridos. Não tire os olhos de Jesus. Todos os dias a gente diz aqui na live da importância da gente buscar ao Senhor todos os dias, que é fundamental. A primeira coisa que a gente deve fazer todos os dias é buscar ao nosso Deus, entregar o dia nas mãos dele, consagrar o dia ao Senhor, ouvir a palavra de Deus, estar em comunhão, estar ali junto com Deus, queridos, e declarar. Declare a palavra de Deus. Se tem alguma área da sua vida aí que está no vale de ossos secos, se levante. Se levante, queridos. Não se acostume com algo que não é para você viver. Se levante e declare a palavra de Deus sobre a sua vida. Declare todos os dias, várias vezes ao dia. Pegue alguns versículos correspondentes àquela área da sua vida ou desafio que você está passando e declara quando você menos imaginar, quando você vai olhar para o lado, olhar para o outro, vai falar, meu Deus, eu estou vivendo tudo aquilo que um dia eu orei, que eu declarei, que eu acreditei, não tinha nada, era pó, não tinha forma,
e eu declarei, assim como o início de todas as coisas. A gente vê Deus declarando, haja luz, ele declarando, a terra estava sem forma e vazia, Deus foi declarando e as coisas foram acontecendo. E esse é um grande aprendizado para todos nós. Nós vamos declarando e as coisas vão acontecendo, contando que a gente tenha fé, contando que a gente acredite que será assim. Se acredita, declara. Não acredita, tá difícil você acreditar porque o cenário tá completamente diferente daquilo que você quer viver, do que você sonha viver. É aí mesmo, queridos. É aí mesmo que você precisa pegar firme na palavra e declarar. Fala, declara sobre essa situação, sobre a sua vida. E você vai ver que você vai viver. Quando você olhar para um lado, olhar para o outro, você vai agradecer ao Senhor. Falar, meu Deus do céu, obrigada. Eu declarei tanta palavra sobre essa área da minha vida. Obrigada, Senhor. Não vire as costas para o Senhor, queridos, quando algo assim acontecer, porque vai acontecer, queridos. A gente sabe que quando a gente declara a palavra, quando a gente lança fé sobre alguma área da nossa vida, que simplesmente acontece. A gente precisa se abrir, permitir que as coisas aconteçam e elas vão acontecer, queridos. A gente sabe agora quando isso acontecer. O Senhor tem falado muito isso no meu coração, queridos. Eu tenho falado isso aqui bastante na live. Quando isso acontecer, não vire as costas para Ele. Não vire as costas para o Senhor. Quando você viver as maravilhas do amor de Deus, quando você olhar para um lado, olhar para o outro, você estiver vivendo aquilo que você orou tanto, aquela resposta de oração, não vire as costas para Ele, não deixe de orar, de buscar. Pelo contrário, queridos, aí mesmo que você tem que buscar mais, ouvirmos a palavra de Deus, estar mais em comunhão com Ele, porque afinal de contas, né, queridos, nós devemos no nosso primeiro lugar no nosso coração buscar o abençoador, querer um relacionamento com o abençoador íntimo, pessoal, que nós vimos ontem, o amor de Jesus, ele é pessoal, queridos, e não apenas buscar a bênção e orar por aquela bênção e depois virar as costas para Ele, mas graças à misericórdia do Senhor é que nós não somos consumidos. Então que a gente fique atenta, preste atenção, falou, opa, Senhor, realmente, eu estou vivendo aqui coisas que um dia eu orei e realmente eu já não te busco mais do mesmo jeito. Eu já não declaro mais, eu já não ouço mais um louvor, eu já não escuto mais a sua palavra, eu já nem leio mais um versículo que seja por dia. Fiquem atentos, queridos. Fiquem atentos, porque é aí mesmo que a gente deve dobrar, olha para o lado, olha para o outro e fala, Senhor, obrigado, eu estou vivendo coisas na minha vida, áreas da minha vida que um dia eu orei tanto para que acontecesse. Então, Senhor, aí mesmo que eu vou te buscar, porque é um ato de gratidão, é um ato onde a gente busca Deus com todo o nosso coração, porque o amor dele vale mais do que a vida. E hoje, queridos, nós vamos ver, porque não existe alimento maior para a gente do que o alimentar-se da palavra de Deus. Como eu falei, hoje nós vamos ver esses versículos que estão lá no capítulo 4 de Provérbios para lembrar a todos, e eu me incluo nessa, de lermos o capítulo 4 de Provérbios, queridos. Então vamos lá. Provérbios 4, do versículo 20 até o versículo 27. Vamos lá. Meu filho, escute o que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste-se da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Meu Deus do céu, sempre tantos conselhos tão poderosos na Bíblia, né, queridos? Aqui em Provérbios, claro, não é diferente. Por isso que a gente fala tanto aqui na live, da gente ler um capítulo de Provérbios por dia, para que a gente aprenda, tem muitos conselhos lá poderosos. E a gente vê essa palavra aqui, então, Provérbios 4, do versículo 20 até o versículo 27. Então começa assim. Meu filho, escute o que eu lhe digo.
preste atenção às minhas palavras. Ou seja, queridos, amados, preciosos, vamos escutar o que Deus está dizendo, o que a sabedoria está dizendo, a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do alto. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Queridos, a palavra de Deus, ela precisa ficar enraizada em nós. Nós precisamos ficar encharcados da palavra de Deus. Porque quando alguma coisa acontecer, queridos, ao longo do dia, algum desafio, quando algo acontece na nossa vida, nós rapidamente precisamos nos levantar e declarar a palavra de Deus sobre aquela situação. Declarar a palavra de Deus sobre aquilo que está acontecendo, mas muito rapidamente, queridos. Não fique ali rolando naquilo ali, pensando naquilo ali de noite e dia, mas pense nas coisas do alto, nas coisas do Senhor. Então, nunca perca as palavras de vista e guarde-as no fundo do coração. Aí vem. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Queridos, muitas vezes a gente quer ficar encontrando lógica para tudo. Mas por quê? Por que quando eu encontro a palavra de Deus, guardo ela no meu coração? Por que a palavra de Deus é vida para quem encontra e saúde para todo o meu ser? Eu convido você a viver dessa forma, queridos. Eu convido você a viver nas asas de amor do Senhor. Viva, simplesmente viva desse jeito, queridos. Experimente viver assim, dessa forma. Porque, afinal de contas, há um convite do Senhor. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Em vários momentos da Bíblia a gente vê Deus convidando ele para perto dele. Jesus convidando ele para perto dele. Mas o que a gente está dizendo aqui é que a gente guarda a palavra de Deus no fundo do nosso coração e a Bíblia está nos dizendo que elas são vida para quem as encontra e saúde para todo o nosso ser. A gente fica, como que vai acontecer? Não fique pensando no como, queridos, o desafio que eu falei, eu desafio você a acreditar, a crer, a lançar a palavra de Deus sobre aquilo, sobre a sua vida. Lance, declare a palavra de Deus e você vai ver que você vai encontrar vida e saúde para todo o seu ser. Algumas versões trazem remédio para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Queridos, como nós precisamos blindar, guardar e proteger o nosso coração. Guardar principalmente, queridos, vigiar as nossas emoções, queridos. Preste atenção às suas emoções. Fique firme, queridos. Muitas vezes, por uma emoção, a gente toma atitudes precipitadas, por impulso, não ora sobre um determinado assunto, simplesmente sai fazendo e tomando as atitudes precipitadas. E aí a gente vai, e para e pensa, meu Deus, por que eu não orei sobre isso? Será que era isso mesmo? Será que eu não deveria ter orado, clamado mais ao Senhor? Será que eu não deveria ter entregue isso nas mãos do Senhor? Mas, como o coração estava ali emocionado demais, não guardei o coração, então eu acabei indo por esse caminho precipitado. Mas veja, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde as suas emoções, queridos, preserve a sua vida, preserve as emoções, preserve as suas atitudes, se guarde, fique ali firmado no Senhor, na palavra de Deus. Guarde o seu coração, vigie sobre as suas emoções, queridos. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Como é desafiador, né, queridos? Como é desafiador, mas a palavra de Deus, ela vai nos mostrando o caminho que a gente deve seguir. Afaste da sua boca as palavras perversas. A Bíblia nos ensina a falarmos coisas boas e declararmos coisas boas, queridos. E fique longe dos seus lábios a maldade. E sabe que o que agrada a Deus é a gente declarar coisas boas, falar coisas boas sobre determinadas situações, sobre determinadas pessoas. Ninguém está dizendo que é fácil, queridos. Tem momentos que realmente são desafiadores. A vontade é pegar o telefone, a vontade de encontrar com alguém e falar muito mal, mas
Nós somos transformados a cada dia pelo Senhor. Então pode até passar pela nossa cabeça isso. Ai, aquela pessoa, aquela, vou fazer, vou... Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui é para a gente afastar da nossa boca as palavras perversas. E os nossos lábios devem ficar longe, longe, longe da maldade. Bem longe, queridos. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Queridos, em vários momentos a Bíblia nos lembra de que nós devemos deixar o passado no passado. Como o próprio nome diz. Ai, mas você não sabe, Paula, meu passado está no final de semana, você não sabe o que aconteceu. Já é passado. Já é passado. O início da live já é passado. Já foi, já aconteceu, já era. Agora daqui para frente. Vamos ajustar daqui para frente. Vamos entregar o nosso melhor daqui para frente. Vamos nos conectar mais com Deus daqui para frente. Precisamos, queridos, olhar sempre para frente. Manter o nosso olhar fixo no que está adiante de nós. Mas a grande maioria esmagadora das pessoas está com os olhos fixos no que já passou, no que já aconteceu, queridos. E esse é um trabalho diário nosso, de realmente estar determinado a ter uma troca de mentalidade, de todos os dias falar, não vou mais ficar assim, eu me recuso a ficar ali vivendo de passado, eu me recuso a viver, ficar assim, na minha vida do jeito que tá. Com certeza Deus não me colocou aqui no mundo para isso, não me colocou no planeta Terra para isso. Se levante, queridos, não aceite essas coisas sobre a sua vida. Você está vivendo coisas longe do que está escrito na Bíblia? Rapidamente declare os versículos que estão na palavra de Deus a respeito dos planos de Deus, que são bons, são bons, são bons. Mais uma vez eu vou dizer, os planos de Deus para cada um de nós são bons. Vai buscar, porque a Bíblia nos diz também que Deus diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Então não tem conhecimento, ouve qualquer coisa, acredita em qualquer coisa, sai seguindo aquilo ali, sai rolando naquela infelicidade, com os olhos presos no passado, sai aceitando qualquer coisa para a própria vida. Se levante, querido, se levante. Vá buscar conhecimento, vai ver os planos que Deus tem para a sua vida. Planos bons de fazer você prosperar. Não são planos de causar danos. São planos de dar esperança e um futuro. Assim a gente encontra essa palavra lá em Jeremias, queridos. Então, voltando aqui para Provérbios 4, fomos e voltamos. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Preste atenção, queridos, observe os seus pensamentos de ontem, do último final de semana, da última semana. Veja o que você mais pensou, o que ocupou mais tempo a sua mente. Se foi o passado, queridos, ou algo, um desafio que você está passando, enfrentando, rapidamente ore, entregue tudo isso nas mãos do Senhor e viva conforme está escrito, e viva conforme está na palavra de Deus, porque a Bíblia é o nosso manual, queridos. Nós encontramos resposta para tudo na Bíblia. Então veja, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Vejam bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Preste atenção, analise, observe, não saia fazendo coisas por impulsividade. Veja, respire, ore, entregue tudo nas mãos do Senhor e siga. E aí vem versículo 27. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Veja, queridos, que a nossa responsabilidade, as coisas que nós aprendemos aqui nesses versículos hoje. Veja, meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção às minhas palavras. Então, de quem é a responsabilidade de escutar e prestar atenção às palavras? Nossa! Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. De quem é a responsabilidade de não perder a palavra de vista e guardar no fundo do coração? Nossa! Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. De quem é a responsabilidade de guardar o coração? Nossa! Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade.
De quem é a responsabilidade de afastar da própria boca as palavras perversas e ficar longe a maldade fica longe dos lábios? Nossa. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. De quem é essa responsabilidade? Há um comando, queridos. Há um comando dizendo o que a gente deve fazer. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então, de quem é a responsabilidade de olhar sempre para frente e manter o olhar fixo no que está diante? Nossa. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. De quem é a responsabilidade de olhar bem por onde anda para que os passos sejam seguros? Nossa. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. De quem é a responsabilidade de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda e afastar os pés da maldade? Nossa. Queridos, e tantas vezes nós estamos colocando a culpa em Deus. A gente pega tudo isso aqui, esses poderosos conselhos, onde claramente é um comando para que a gente siga, e a gente não segue, não guarda o coração, não afasta os pés da maldade, mantém a maldade nos lábios, não, mantém ali, não guarda as emoções, não vigie, olha para o passado. A gente está vivendo completamente fora da palavra de Deus e está dizendo que Deus, Senhor, como assim eu estou passando por isso? Senhor, como assim o Senhor me deixa passar por essa situação? Senhor, como assim o Senhor isso, o Senhor aquilo? Ele está dizendo para você, opa, eu nunca quis que você passasse por isso. Eu nunca quis que você passasse por essa situação. Nunca esteve no meu plano você viver essa história. Nunca esteve na sua história que eu planejei para você viver isso que você está vivendo. Completamente fora da palavra de Deus. Mas nós temos decisões. Deus nos deu plena capacidade de escolher, de decidir. Então, todos os dias nós escolhemos e decidimos, queridos. O que eu quero para minha vida? Eu quero viver as maravilhas do amor de Deus. Eu quero seguir aqui os conselhos da palavra de Deus. Então tá aqui o manual. O que eu devo fazer? Não quero agir por impulso. Quero sair de uma forma imatura. Então vou ser imatura com tudo, com todos. Não vou guardar meu coração. Vou viver no passado. É uma escolha, uma decisão da pessoa. E Deus respeita isso, queridos. Deus respeita isso. Deus respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo nos deu. Porque Ele quer que a gente queira ter um relacionamento com Ele. Que a gente queira viver as maravilhas do amor. Que a gente queira buscar a Ele com todo o nosso coração. Que a gente queira seguir a palavra dEle. Que a gente queira viver tudo de mais maravilhoso que Ele tem para a nossa vida. E quando a gente quer, a gente busca e a gente encontra, queridos. Mas às vezes a gente está se falando, ai, Deus é só para os outros. Jesus é só para os outros, não é para mim não. A pessoa tem tanta preguiça até disso, até de buscar Deus, ela prefere ficar ali acomodada, vendo vídeos inúteis, de noite, noite e dia, e dizer que Jesus é só para os outros, do que parar com isso, que não acrescenta nada na vida dela, e buscar ao Senhor. E buscar ouvir a palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, orar, entregar tudo nas mãos do Senhor, seguir o que está escrito aqui, que é para a gente fazer. Esses poderosos conselhos que a gente encontra aqui na Bíblia. Então a pessoa, ao invés de pegar mesmo para fazer, ela prefere dizer que Jesus é só para os outros. Mas Jesus, queridos, convida a todos. Todos são todos. Vinde a mim todos, os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. É dar a promessa. E eu vos aliviarei. Ou seja, aqueles que vão para Jesus. Está cansado, está sobrecarregado? Vá para o Senhor Jesus. Aceite esse convite de Jesus. E você vai encontrar a promessa. E eu vos aliviarei. Queridos, amados, preciosos, essa foi e será a nossa palavra do dia. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live aqui agora ao vivo no Instagram. Vocês que vão acompanhar depois, seja no Instagram, seja no YouTube, obrigada. Que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, que vocês tenham todos um dia muito abençoado, com muitas alegrias. Declara a palavra de Deus, siga os conselhos que nós encontramos, queridos, na Bíblia. Leia o capítulo
4 de Provérbios, aproveitando que hoje é o dia 4. E não negligencie o seu tempo com o Senhor. Tá bom, queridos? Obrigada a todos vocês. Nos vemos amanhã, quarta-feira, aqui no nosso Jesus, nosso de cada dia. Um beijo para todos vocês, queridos. Rubi, precioso do Senhor Jesus, Rosângela, Márcia, César, Mari, Joelma, Luciene. Amém, minha querida. Oi, doutora maravilhosa. Obrigada, viu, pelo seu carinho, doutora Shirley. Abençoada, Juliane, Darline, Henrique, Natália, Ana, Roberto, Letícia, tudo bom, Lele? Que bom você aqui com a gente. Solange, Josiel, Sandro, Silmara, Andréia, sem esse Insta. Célia, Simone, Paulo, Whitson, Marcelo, Cátia, Diogo, Márcia, André. Um beijo, queridos, para todos vocês que estiveram aqui. Gil, Romualdo, Fernando. Um beijo para todos e até amanhã. Em nome de Jesus.